Olá, boas-vindas a mais esta análise documental. É absolutamente fascinante mergulhar nesse material aqui hoje. A gente vai falar sobre uma das ameaças mais antigas e, convenhamos, mais persistentes da história da humanidade, o engano. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto e ver como esses textos milenares lidam de forma tão estruturada com algo que continua super atual. O que já nos joga direto para esta pergunta que é, literalmente, o X da questão. Como separar a verdade divina de fábulas perigosas? E não estamos falando só de um debate teológico abstrato, não. É o ponto de partida de uma jornada histórica riquíssima. Ao longo desta nossa análise, vamos investigar exatamente como os textos sagrados encaram a mentira de frente e descobrir qual é aquele teste definitivo, aquele filtro implacável para validar o que é verdade de fato. E a gente começa essa jornada por aqui. Profetas do Antigo Testamento, a batalha antiga. Lá no mundo antigo, essas batalhas contra o engano não eram só grandes debates de ideias. Eram conflitos físicos, altamente visíveis e muitas vezes mortais. O conto trágico do profeta sem nome, registrado no livro de 1 Reis, capítulo 13, ilustra isso perfeitamente. O texto aponta que esse homem foi incrivelmente usado por Deus contra um altar idólatra. Mas, por mais absurdo que pareça, o que começou com uma demonstração de poder imenso, terminou com ele morto no mesmíssimo dia. E o motivo? Ele deu ouvidos a uma falsa profecia. Acabou sendo enganado, desobedeceu a ordem original e foi atacado de forma trágica por um leão logo em seguida. É um alerta gigante, né? Mostra o quão letal o engano pode ser, até mesmo para quem acabou de presenciar a verdade bem de perto. E a escala dessa ameaça só ganhava proporções maiores. Pense bem neste número, 850. É uma estatística de cair o queixo que mostra exatamente o tamanho do problema que o profeta Elias teve que encarar. A nação inteira estava sendo arrastada ladeira abaixo pelo governo da época para uma idolatria profunda. O Estado literalmente patrocinava e mantinha 850 falsos profetas de Baal e Aserá. Eles tinham todo o apoio oficial da realeza para destruir os valores divinos e enfiar goela abaixo uma nova cultura no país. A história acaba culminando na derrota dessa multidão toda com o poder de Deus, mas um número colossal desses deixa muito claro o tamanho do estrago quando a mentira se torna institucionalizada. Diante de tudo isso, como é que a Escritura realmente traça a linha entre o verdadeiro e o falso? O primeiro grande marcador, sem dúvida, é a origem literal da mensagem. Funciona assim. De um lado, a mensagem autêntica tem origem no próprio Deus. O profeta fala em nome do Senhor simplesmente porque foi enviado para isso. Já do outro lado, o falso profeta tira sua mensagem de onde? Da própria imaginação. O contraste é gritante e serve como a fundação de todo o discernimento. Mas a análise vai muito além de apenas checar a origem. Existe um verdadeiro teste de fogo, um filtro em 3 camadas que é inabalável: origem, conteúdo e fruto. Prestando atenção na parte do conteúdo, a regra é clara. A verdade bate perfeitamente com as Escrituras, exalta a santidade e sempre chama ao arrependimento. Já o falso promove heresias e invenções. E o fruto? Aquilo que o tempo sempre acaba revelando. Bom, onde tem verdade, a gente encontra vida e conversão autêntica. Onde tem mentira, sobra só vaidade, uma enorme passada de pano para o pecado e uma completa mercantilização do sagrado. O sagrado simplesmente vira produto. Esses 3 critérios resumem com uma precisão cirúrgica como a autenticidade era medida no passado e continua sendo hoje. Mas a história não parou por aí. Dando um salto no tempo, chegamos aos enganadores do Novo Testamento. Agora, a ameaça passa a ser interna. É fascinante ver como a dinâmica do engano evolui. A gente sai daqueles confrontos físicos enormes contra centenas de profetas no topo de uma montanha e entra uma subversão muito mais sutil, silenciosa, que começa a se infiltrar feito um cavalo de Troia dentro da própria comunidade espiritual. Temos registros como o de Élimas, o mágico, batendo de frente para atrapalhar a pregação de Paulo. Temos também os chamados falsos apóstolos, que os textos originais descrevem de forma bem dura, chamando de ministros de Satanás e obreiros fraudulentos. E ainda tem a figura de Jezabel, lá na carta à igreja de Tiatira, uma liderança que ensinava e manipulava ativamente o rebanho a tolerar e participar de idolatria e imoralidade. A lição que fica é que o engano passou a usar não só previsões do futuro, mas ensinamentos profundamente manipuladores para corromper as pessoas por dentro. E lidando com a ameaça interna tão perigosa, como é que o pessoal se defendia? Paulo estabeleceu um mecanismo de defesa passo a passo super rigoroso. Passo 1. O discernimento e julgamento por toda a comunidade espiritual. Nenhuma profecia inicial era engolida cegamente. Passo 2. Passar tudo pelo crivo do ensino apostólico, que era a base da revelação daquela época. E por fim, o passo 3.
a total consonância com a totalidade da Escritura. Toda mensagem inspirada tinha que sobreviver a esse rigor absoluto. Isso derruba totalmente aquele mito de que a igreja primitiva aceitava qualquer novidade. Pelo contrário, o nível de exigência doutrinária era altíssimo e metódico. O que constrói a ponte perfeita para o nosso contexto. Falsos profetas da atualidade, a era do engano. Trazendo toda essa bagagem para a nossa realidade moderna, o material base adverte que a grande marca registrada do nosso tempo continua sendo o engano, só que agora operando numa escala global e extremamente complexa. Isso ecoa de forma direta aquela advertência fortíssima de Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. O aviso não deixou margem para dúvidas, preparando todo mundo para o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. E o texto afirma que eles chegariam a usar sinais e prodígios para criar ilusões totalmente convincentes com o objetivo de arrastar multidões. Essa escalada monumental do engano aponta para um clímax na história, chegando à figura do último grande enganador na grande tribulação. É um alerta antigo, mas que não poderia ser mais urgente nos dias de hoje. Então, qual é a nossa regra número 1 de sobrevivência nos dias atuais? É exatamente esta: o crivo da palavra. Absolutamente todo ensinamento que venha de um púlpito, de um palco ou de qualquer plataforma digital precisa, obrigatoriamente, ser filtrado pela palavra. O material relembra um aviso radical do apóstolo Paulo, para não sobrar nenhuma dúvida. Ele cravou que mesmo que um anjo descesse brilhando do céu e pregasse um evangelho diferente, deveria ser totalmente rejeitado. A régua é absoluta e inegociável. E é aqui que a pesquisa do William Barros acerta na mosca. Ele faz uma conexão genial entre a figura daquele antigo falso profeta e o nosso contemporâneo pseudo-especialista. A constatação é que a gente tem visto ao vivo o cumprimento daquela profecia de que as pessoas, por sentirem comichão nos ouvidos, acabam amontoando para si mestres que apenas dão palmas para suas próprias paixões. E o resultado dessa matemática, fábulas completamente impossíveis de serem provadas, ganham status de verdade absoluta porque são embaladas e vendidas por esses pseudo-especialistas que parecem muito confiáveis. É a fotografia exata de como parte do público moderno consome informação, procurando líderes que só validam o que a gente já quer escutar, deixando a doutrina saudável totalmente de escanteio. Para amarrar toda essa nossa investigação sobre a anatomia do engano, fica aqui uma provocação mais do que necessária. A nossa realidade está sendo filtrada pelo padrão absoluto da verdade? Vivemos em uma época onde a desinformação corre solta e existem milhares de vozes disputando atenção a cada segundo. Diante de tudo que os textos antigos nos ensinam sobre o custo absurdo e devastador das fábulas, fica o desafio para quem acompanha esta análise de avaliar se o conteúdo que se consome todos os dias, seja espiritual, seja midiático, está mesmo passando por aquele crivo inabalável que a gente acabou de explorar. Agradecemos muito a companhia nessa explicação e que essas informações sirvam como uma baita ferramenta de discernimento contínuo. Até a nossa próxima exploração.